Você sabe como as oscilações do mercado podem ser confusas, certo? Em um momento, o preço está fazendo topos cada vez mais altos, e no seguinte, ele de repente se inverte e te deixa completamente perdido. Pois bem, este indicador transforma toda essa estrutura confusa em algo claro e simples. Ele se chama Pivot Trend Flow, criado por Big Beluga, e basicamente transforma o caos em uma tendência adaptável e suave que realmente reage ao que o mercado está fazendo em tempo real. Neste vídeo, vou-te mostrar exatamente como esse indicador funciona, como configurá-lo e como usá-lo em uma estratégia de trading muito simples, mas eficaz. Para adicioná-lo ao seu gráfico, abra o TradingView. Depois, abra a guia de indicadores no TradingView. Digite Pivot Trend Flow e selecione o criado por Big Beluga. Ele é totalmente de código aberto, então se quiser ver como funciona por dentro, você pode. Assim que adicioná-lo, verá uma faixa colorida ao redor do preço. Verde quando a tendência é de alta e vermelha quando é de baixa. Deixe-me explicar de forma simples. O indicador lê os pivôs mais recentes de máximas e mínimas e cria um piso e teto móveis ao redor do preço. Quando uma vela fecha acima da linha superior, a faixa muda para verde e confirma uma tendência de alta. Quando uma vela fecha abaixo da linha inferior, a faixa muda para vermelha e confirma uma tendência de baixa. Essa faixa literalmente mostra a direção atual do mercado, sem suposições, sem confusão causada por atrasos. Você também verá pequenos triângulos para cima e para baixo aparecendo no gráfico. O triângulo para cima aparece quando o preço rompe acima do último pivô de máxima, confirmando a continuação da tendência de alta. O triângulo para baixo aparece quando o preço rompe abaixo do último pivô de mínima, confirmando a continuação da tendência de baixa. Esses pequenos marcadores são extremamente úteis porque destacam automaticamente as quebras de estrutura sem poluir a tela. Agora, vamos configurar o indicador corretamente para que ele forneça os sinais mais confiáveis. Abra as configurações, você pode fazer isso por aqui. A primeira coisa que verá é o comprimento do pivô, Pivot Length. Isso define o quão sensível o indicador é aos pontos de reversão. Eu gosto de definir como 10. Isso significa que um pivô de alta ou baixa só é confirmado quando há cerca de 10 velas de cada lado que não fizeram uma máxima mais alta ou uma mínima mais baixa. Em outras palavras, ele filtra pequenos movimentos aleatórios e foca apenas nos pontos estruturais fortes que realmente importam. A próxima configuração é Janela Média para Pivôs, Average Window for Pivots. Ela controla quantos pivôs recentes são usados na média para criar as faixas superior e inferior. Eu gosto de deixar em 5. Isso significa que ele pega os 5 últimos pivôs de alta e baixa e os suaviza formando aquelas linhas dinâmicas verdes ou vermelhas que você vê no gráfico. Se definir um valor mais alto, ele reage mais lentamente, mas fornece uma tendência mais estável. Se definir um valor mais baixo, ele reage mais rapidamente, mas pode mudar com muita frequência. 5 é o ponto ideal, suave mas responsivo. Feito isso, clique em OK e agora vamos falar sobre como operar com ele. A primeira coisa que o Pivot Trend Flow faz é mostrar o seu viés. Quando a faixa fica verde, você procura apenas compras. Quando ela fica vermelha, você procura apenas vendas. É simples assim. E esses pequenos triângulos para cima e para baixo são os que você usará para entrar nas operações. Em estado verde, quando um triângulo para cima aparece, significa que o preço rompeu acima do pivô mais recente. Esse é o seu sinal de compra. Em estado vermelho, quando um triângulo para baixo aparece, significa que o preço rompeu abaixo do pivô mais recente. Esse é o seu sinal de venda. Mas não vamos pegar todos os sinais cegamente. Vamos adicionar mais uma confirmação simples, mas poderosa, o volume. Então, vá novamente à guia de indicadores, digite volume e adicione o indicador embutido. Adicione-o ao gráfico. Dê um clique duplo para abrir as configurações deste indicador. E na seção Estilo, ative a média móvel do volume e mude sua cor para branco para facilitar a visualização. Depois disso, você terá barras vermelhas e verdes mostrando a atividade de volume e uma linha branca mostrando o nível médio de participação. Usaremos essa linha branca como filtro. Sempre que formos fazer uma operação de rompimento, só entraremos se a barra de volume atual estiver acima dessa linha branca. Assim, entramos apenas quando há força real de compra ou venda por trás do movimento. Agora, vamos analisar uma configuração simples de compra. Sente que todos à sua volta estão a beneficiar da inteligência artificial, mas não faz ideia por onde começar.
Não espere mais, comece hoje mesmo. O nosso bot de negociação gratuito é simples de usar, alimentado por inteligência artificial, e pode render-lhe até 1% de lucro todos os dias. Mais de 50 mil membros já aderiram. Clique no link abaixo agora para obter acesso gratuito. Esta é a sua oportunidade de aproveitar o poder da IA e dar um passo em direção a um impulso financeiro. Primeiro, a faixa deve estar verde, o que significa que o indicador detectou uma tendência de alta. Isso nos diz que estamos procurando apenas compras. Em segundo lugar, esperamos que o preço rompa e feche acima de uma máxima pivô anterior. Tem que ser um fechamento limpo do corpo da vela, não apenas um pavio pequeno. Quando isso acontece, o indicador automaticamente imprime um triângulo para cima, mostrando a continuação do movimento de alta. Assim que o triângulo aparece, verificamos o volume. A barra de volume da vela de rompimento deve ser verde e estar acima da linha branca da média móvel. Isso confirma que o rompimento é sustentado por um forte volume comprador. Quando tudo se alinha, faixa verde, triângulo para cima e alto volume. Esse é o nosso ponto de entrada de compra. Entramos na abertura da próxima vela, colocamos o stop loss abaixo da mínima mais recente e definimos o take profit em 1,5 vezes o risco. Depois é só deixar a operação acontecer. Compartilho esta estratégia e este indicador porque são muito simples e eficazes. E os traders iniciantes podem usá-los com stops e alvos curtos para aumentar suas contas de forma lenta e constante. Agora, para uma configuração de venda é exatamente o oposto. A faixa deve estar vermelha, o que significa que o mercado está em tendência de baixa. Em seguida, esperamos que o preço rompa abaixo do último pivô de mínima. Novamente, tem que ser um fechamento limpo, não apenas um pavio. Quando isso acontece, aparece um triângulo para baixo, confirmando a continuação da tendência de baixa. Verifique o volume. A barra deve ser vermelha e estar acima da linha branca da média móvel, mostrando forte atividade vendedora. Quando tudo se alinha, faixa vermelha, triângulo para baixo e forte volume vermelho, esse é o nosso ponto de entrada de venda. Entre na próxima vela, coloque o stop loss acima da máxima recente e mire em um alvo 1,5 vezes o risco. Este sistema é incrivelmente visual. A faixa mostra a direção geral, os triângulos mostram as quebras de estrutura e a confirmação do volume filtra os movimentos fracos. Tudo acontece em um único gráfico, limpo e simples. Uma dica: se a faixa muda entre vermelho e verde com muita frequência, aumente um pouco o comprimento do pivô para torná-la mais estável. Mas se quiser entradas mais rápidas para scalping ou operações de curto prazo, pode reduzi-la para deixá-la mais reativa. Aqui vai outro exemplo de compra. A faixa Pivot Trend Flow está verde, então o mercado está em alta. O preço recua um pouco, toca o lado inferior da faixa e depois começa a subir novamente. Uma vela fecha acima da máxima pivô anterior e aparece um triângulo para cima. Esse é o nosso sinal de compra. Verifique o volume. A vela de rompimento tem uma forte barra verde acima da linha branca, confirmando uma sólida pressão compradora. Assim, entramos em uma operação de compra na próxima vela, colocamos o stop loss abaixo da mínima recente e visamos um alvo com razão risco, retorno de 1,5. A operação se desenvolve suavemente e atinge o take profit. Configuração simples e limpa, faixa verde, triângulo para cima, volume forte e tudo perfeitamente alinhado. Sempre teste o que funciona melhor para o seu estilo de trading. Tudo o que você precisa está no gráfico. Lembre-se, nenhum indicador é perfeito. Ainda haverá sinais falsos, especialmente em mercados laterais. Sempre gerencie seu risco. Para resumir, quando a faixa fica verde e um triângulo para cima aparece com forte volume verde, esse é o seu setup de compra. Quando a faixa fica vermelha e um triângulo para baixo aparece com forte volume vermelho, esse é o seu setup de venda. Mantenha seus stops curtos, suas metas realistas e opera a favor da tendência. Obrigado por assistir ao vídeo até o final e nos vemos no próximo.